Receita de pão de leite fofo e macio e muito saboroso. Hoje vamos fazer pão de leite sem ter que sovar e sem ter que também usar aquelas máquinas de pão. Primeiro, coloque 2 xícaras de farinha de trigo numa tigela. Pode usar qualquer farinha. Apenas atente para o ponto da massa no final. Coloque 2 colheres e meia de sopa de açúcar. Adicione 1 colher de chá de sal. A quantidade de sal é importante, então tome cuidado nesta parte. Coloque agora o fermento seco. São 3/4 de 1 colher de chá. Se você tiver em casa uma colher medidora, basta colocar 3 vezes 1 colher de 1/4 de chá. Se você costuma fazer muitas receitas, você pode usar uma balança eletrônica. Já pensou nisso? Misture os ingredientes secos, mas deixe para misturar o fermento quando você já tiver misturado todos os outros. Agora, vamos colocar os líquidos numa outra tigela. Misturamos agora 105 ml de água com 105 ml de leite. Vamos levar ao micro-ondas por 40 segundos. O mais importante é que o líquido tem que estar morno. Quando a temperatura estiver entre 35 e 40 graus, o fermento fica mais fácil de ser ativado. Se estiver frio, a fermentação vai ficar fraca. Se estiver quente, pode matar o fermento. Agora adicione o líquido de forma circular e uniformemente. Misture de forma circular com uma espátula. Raspe os lados da tigela com a espátula e misture tudo. Misture até que a água seja totalmente absorvida e a farinha não esteja mais visível. Ela vai estar grudando na tigela neste momento. Enrole um filme plástico e deixe a massa descansar por 15 minutos. Deixar ela por este tempo faz a farinha assimilar o líquido. Adicionamos 2 colheres de sopa de manteiga ou óleo para que a nossa massa não esfrie. Deixe a massa absorver a manteiga. Corte a massa em pedaços pequenos. Isso faz com que ela absorva a manteiga ou o óleo mais facilmente. O interior vai rapidamente absorver o que restar de manteiga. Quando não estiver mais oleosa e começar a grudar de novo, significa que a manteiga foi bem absorvida. Coloque um pouco de óleo na tigela para evitar que a massa grude. Feche com filme plástico e deixe crescer por 40 minutos. Vamos agora dobrar a massa. Neste processo, a gente vai fortificar o glúten e, como resultado, o pão vai ficar mais macio. Vire a massa e deixe o lado mais liso para cima. Vai fermentar de novo então por 30 minutos. Dobre a massa do mesmo modo. Neste momento, a massa ganhou um pouco de volume. Isso vai deixar a nossa sova um pouco mais divertida. Agora vamos deixar ele crescer por mais 40 minutos. Se a gente colocar farinha na ponta do dedo, desta maneira, e furarmos a massa e ela não voltar, a fermentação está completa. Se ela voltar, é porque precisamos esperar um pouco mais. Se pegarmos um pedaço da massa e abrirmos ela deste modo, você claramente vai ver a membrana uniforme do glúten. Isso quer dizer que ela está pronta para modelar. Espalhe um pouco de farinha numa superfície. Corte a massa em 2 pedaços iguais. Agora, vamos modelar a massa de modo que todas as pontas e rebarbas dela fiquem voltadas para baixo. Isso se chama modelar o pão. Não tire todo o ar dela, vá modelando desse modo aí. Como nós mexemos um pouco na massa, vamos deixar agora ela crescer por cerca de 15 minutos. Enquanto isso, vamos untar uma forma com óleo. Isso vai ajudar a retirar o pão depois dessa forma.
Depois de 15 minutos, você vai perceber que a massa ficou mais flexível. Prepare agora a superfície com farinha. Coloque farinha sobre a massa. Passe o rolo na massa sempre do meio para as pontas, para cima e para baixo. Vamos abrir em forma de retângulo. Mude a massa de posição para abrir ela na outra direção. Faça do mesmo modo, abrindo do meio para as pontas. Dobre 1/3 da massa aberta. Depois dobre o outro terço e pressione com a mão para fechá-la. Pegue a ponta e comece a dobrá-la e a apertar. Dobrar e apertar, para ir montando então a sua peça até fechá-la bem no final. Pronto! A outra massa vamos modelar sem o rolo. Se houver bolhas na massa, você pode aproveitar agora para estourar elas e alinhar a superfície da massa. Já curtiu esse vídeo? Clica no joinha e curta nosso vídeo. Isso vai fazer com que ele alcance mais pessoas e ajude o nosso canal no YouTube. Comenta aqui embaixo qual o melhor acompanhamento de um pão de leite. Café? Chá? Geleia? Comente aqui embaixo. Coloque cada massa no canto da forma com a junção virada para baixo. Como a massa contém farinha em sua superfície, você pode borrifar água por cima para hidratar ela. Deixe crescer até que a massa fique cerca de 1 centímetro para fora da forma. Vamos fazer a mistura para pincelar o pão. Junte uma gema de ovo e uma colher de leite. Quando faltar uns 30 minutos, pré-aqueça seu forno a 190 graus. Agora já está pronto para ir para o forno. Vamos pincelar o ovo na massa para dar aquele aspecto brilhante e também hidratar a superfície do pão para que ele aproveite bem o forno. Depois de você desenformar o pão, deixe ele esfriar um pouco para termos certeza de que ele cozinhou por dentro. Olha aí, macios, deliciosos. Gostou da receita? Então não esquece de dar o seu joinha e segue a gente para ser avisado de outras receitas que a gente postar. Combinado? Até a próxima então. Tchau.